Sejam bem-vindos ao nosso podcast Escola de Líderes. Esse programa é um oferecimento de Solutier Marketing, empresa especializada em colocar sua marca em evidência. Carmina Santos, a nossa advogada especialista em direito trabalhista, qualquer dúvida, qualquer situação, pode procurá-la, que ela vai estar aí te atendendo. Temos também a Clínica de Celular Ilha, uma equipe especializada em reparo e conserto, trazendo seu dispositivo à vida novamente. E por último, e não menos importante, o Voz da Ilha Podcast, que é responsável por isso aqui estar acontecendo. Hoje eu estou com ele, que é escritor, professor de teologia, professor de escola dominical. Vai estar aqui conosco falando sobre os paradigmas da liderança. Ele, Evangelista Felipe. Meu amigo, é uma honra ter aqui você hoje, tá bom? Que nosso papo venha ser produtivo para a honra e glória de Deus, amém? Amém, Marco, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando com vocês. E vamos lá, vamos falar sobre liderança. Perfeito. Para a gente começar, ele também que é escritor, né? Escreveu aí a biografia do Mike Pillman, não é isso? Não sei falar muito bem não, o nome. Vamos lá. Eu escrevi esse livro aqui, a biografia de um teólogo muito importante dentro do movimento pentecostal do século XX, é o Meyer Pillman, né? Ele era judeu, se converteu ao evangelho numa igreja pentecostal e depois ele se transformou num grande nome da teologia, escrevendo muitos livros que, inclusive, são até hoje best-sellers aqui no Brasil, como, por exemplo, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, que é a obra magna dele, né? E eu conto um pouquinho da vida dele nessa obra aqui. Sensacional. Felipe, para a gente começar, Evangelista Felipe, para a gente começar, quem é o Evangelista Felipe pelo Felipe? Bom, eu sou Felipe Lima Duarte, é meu nome, né? Mais conhecido como Felipe Lima. Eu sou evangelista na Assembleia de Deus na Ilha do Governador, na nossa igreja ADIG, aqui na Ilha do Governador. Eu me converti muito cedo, ainda na infância, mais ou menos ali 7, 8 anos de idade, eu me converti na Igreja Batista, numa Igreja Batista na comunidade onde eu cresci, né? E ainda na infância mesmo, logo depois, um pouco tempo depois da minha conversão, a minha mãe, que já também tinha se convertido há pouco tempo, a gente migrou para a Assembleia de Deus, né? Para uma congregação da DIG, lá eu cresci, né? Sempre na igreja, sempre servindo a Jesus. Me batizei nas águas com 11 anos de idade, muito cedo. Depois cresci na igreja. Com 18 anos eu entrei no seminário, foi quando eu tive contato com a teologia, né? Também entrei para o ministério e de lá para cá é assim que eu tenho servido, né? Eu tenho formação teológica em teologia, em alguns seminários, institutos. Sou casado, né? Casado com a Luziane Duarte, minha esposa. Nós somos casados há 12 anos. Temos 2 filhas, a Dacia e Maitei. Temos agora o terceiro que está vindo, que é o Luiz Felipe. Está com previsão agora para nascer agora em início de dezembro, né? E eu tenho servido a Igreja de Jesus, aqui seja na DIG ou em outros lugares onde eu sou convidado como pregador, professor, palestrante, ensinando teologia, pregando, enfim, a gente está aqui para servir também como escritor, né? 2022 eu lancei a biografia do Meyer Pillman. Primeiro eu lancei uma biografia de maneira autônoma, depois eu tive um convite para lançar numa editora. E, enfim, a minha atuação é na área da teologia, ensinando, pregando, né, e servindo a igreja. Que maravilha. Sem dúvida, e exercendo aí o ministério de mestre, né? A gente tem servido o ministério de mestre, né? Ali mais ou menos com 20 anos eu comecei a dar aula, escola bíblica dominical, aula de discipulado, integração, dei aula de integração durante algum tempo, mas principalmente na escola bíblica dominical, dando aula para obreiros muito cedo, comecei dando aula para obreiros muito cedo, igreja, classe única, enfim, a minha vida foi na escola bíblica dominical, primeiro como aluno, eu frequento a escola bíblica dominical desde criança, e depois, ali por volta dos meus 20 anos, como professor também, e agora servindo no Tempo Central da DIG como professor de escola bíblica dominical, e no nosso seminário, no IBADIG, como professor de teologia. Maravilha. Só aproxima um pouco o microfone. Tá.
Cara, nosso papo hoje é sobre paradigmas da liderança, né? E aí a gente tem como paradigma modelos que vem seguindo. O nosso principal modelo, né, em empresas, eu acredito que seja até hoje, é o modelo militar. Né? Você conhece esse modelo? Como é que você enxerga esse modelo hoje nas instituições? O modelo militar, né, falando de paradigma de liderança, o modelo militar ele ainda é muito famoso e muito aplicado porque ele é um paradigma de poder, né? Ele é um paradigma baseado no poder, né, e na hierarquia. Então, aquela velha frase bem conhecida, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não, então esse paradigma de liderança, de autoritarismo, né, do maior mandar em todo mundo e todo mundo obedecer, ele ainda é muito presente, né, não apenas no mundo empresarial, não apenas no mundo do marketing, no mundo das empresas, mas também, inclusive, dentro da igreja, né? Dentro da igreja, esse modelo ele ainda é muito visto, né? E ainda é muito utilizado. Maravilha. Para quem não conhece o modelo militar, ele surge aí no final da Segunda Guerra, ele ganha proporção com a vitória, né, dos países aliados, e é onde vem a estrutura piramidal, e eu vou ter o general na ponta e os soldados ali na base. Raquel, coloca na tela para mim, por gentileza, o modelo para apresentar. É o modelo militar, modelo militar. Coloca em tela cheia. Não. Coloca, coloca aqui em cima para arrastar, onde tá meu dedo. Pode dar 2 cliques aí. Não, aqui em cima, onde tava. Isso, 2 cliques aí. E volta uma. Aqui, volta uma. Não, aí clica. Ou joga a seta pro lado. Só que é o modelo militar. Esse aí é o último. Faz a mesma coisa aqui, ó. Aí, isso. Então, a gente vai ter aqui o presidente, no caso, o general, vice-presidente coronéis, gerentes intermediários seriam os capitães e tenentes, supervisores, sargentos e cabos, os colaboradores como soldados, isso dentro de uma estrutura de empresa. O problema todo desse modelo é que o inimigo fica como os clientes. E dentro da nossa estrutura, né, evangélica, estrutura eclesiástica, eu acho que acontece a mesma coisa. O problema todo ali é que quem fica na linha do inimigo são as almas, não é isso que acontece, cara? Esse modelo do militarismo, né? E é interessante a gente falar um pouquinho sobre ele. Por quê? Porque ele está presente principalmente na nossa denominação, que é a Assembleia de Deus. Para aqueles que talvez não conheçam, a gente pode estar falando para um público até muito amplo, né? Que não conheça um pouco da história assembleiana, mas a história das Assembleias de Deus no Brasil, ela é muito marcada pelo militarismo. Porque muitos pastores lá atrás, depois da Segunda Guerra Mundial, como você bem citou a Segunda Guerra Mundial, mas depois da Segunda Guerra Mundial, muitos pastores que eram presidentes, né, que é o general, o presidente da igreja, muitos deles eram oriundos do militarismo ou fizeram parte do militarismo. Então, eles trouxeram muito do militarismo para dentro da Assembleia de Deus. Então, toda a escadinha, né, do evangelista, o presbítero, o diácono, o cooperador, o auxiliar de trabalho, essa coisa toda veio do militarismo, né? O militarismo ele tem uma grande influência dentro da Assembleia de Deus, que aqui é a igreja, onde principalmente a gente serve, a gente atua, mas tem um problema, né?
que o inimigo acaba sendo as almas, ou os não salvos, ou os não crentes, eles acabam sendo, em muitos casos, vistos de uma maneira antagônica, ou até mesmo de repulsa, ou de você não poder ter contato com eles, não poder ter amizade com eles, ou não falar com eles, quando deveria ser o contrário. A gente deveria ir se aproximar dessas pessoas, a gente deveria ir ouvir essas pessoas, abraçar essas pessoas e não se afastar delas. Sensacional. E aí a gente tem esse modelo que o militarismo apresenta, e ele até hoje ele é resistente nas nossas instituições. Isso aí fica claro quando a gente entra, talvez, em um lugar, a gente sente isso, onde talvez a gente não tenha tanto espaço para ir até as lideranças, ou as lideranças mesmo se acabam se colocando ali numa posição meio que, né, diferente do cliente ali, ou diferente da alma ali, entendeu? Deixa isso para quem é de responsabilidade, já que eu não sou o líder daquele departamento, eu não me aproximo, eu fico meio distante. E por que você acha que esse modelo ainda é tão resistente? Olha, a mudança, né, de paradigma, ela é difícil, né? A mudança de modelos, ela é difícil, né? A sociedade, ela demora a mudar de paradigmas, né? Então, assim, um paradigma, quando ele está institucionalizado, quando ele está muito presente, seja numa igreja, seja num bairro, seja numa cidade em geral, ou na sociedade em geral, esse paradigma, para ele ser quebrado, né, é necessário que pessoas proponham a quebra dele, né, ou ofereçam um outro modelo de paradigma, um modelo mais excelente, um modelo melhor. Se não houver alguém para propor uma mudança de paradigma, dificilmente eles mudam, né? Dificilmente esse modelo militarizado e hierarquizado muda. E quando há uma pessoa que propõe uma mudança de paradigma, ele ainda assim vai enfrentar resistência. Porque as pessoas, isso está inato no ser humano, está dentro do ser humano, a dificuldade de mudança, né? Eu aprendi assim, eu fui ensinado assim, meu pai me ensinou assim, meu líder me ensinou assim, meu pastor me ensinou assim. Então, para você mudar essa mentalidade, né, um paradigma que foi aplicado, né, a pessoa cresceu dentro daquele modelo, mesmo sem ela perceber, né, aquilo ali já está na mentalidade dela. Então, para a gente mudar isso, levar um tempo, né, há uma necessidade de paciência, tem que ter um esforço muito grande, né, para você conseguir aos poucos ir mudando essa mentalidade nas pessoas, mas é uma coisa que requer muita paciência e muito tempo. Sim, você citou que a nossa igreja, eu falo nossa porque eu também congrego Sim. lá, né? Tive a honra de ser teu aluno no IBADIG. Eu acredito que ela tem sofrido essas mudanças com o tempo, né? Hoje a gente ainda consegue sentir, sim, essa hierarquia e tal, né? Esse modelo. Porém, eu acredito que ela tenha tido mudanças significativas onde já não é tão mais assim, tão rígido quanto esse modelo se apresenta. Você concorda com isso? Como é que você vê isso dentro da nossa denominação? Concordo. Se tratando da nossa igreja, aqui eu falo como um membro do ministério da DIG, né? A nossa igreja, ela tem, assim, passado por processos de mudança, né? E acompanhado as mudanças tanto da sociedade quanto de mudanças de paradigmas, né? Ela já não é uma igreja muito presa, por exemplo, aos usos e costumes. A nossa igreja, ela não tem. E eu, inclusive, quando converso com pessoas, ministros, pastores, inclusive de outros lugares, como o norte, nordeste do Brasil, e eles sempre relatam que lá essas coisas ainda são muito fortes, né? E eu, quando falo para eles da realidade nossa aqui, eles estranham. Por quê? Porque aqui no Rio de Janeiro, né, no Sudeste em geral, mas principalmente aqui no Rio de Janeiro, as Assembleias de Deus, e aqui eu falo no geral, né, as Assembleias de Deus no Rio de Janeiro, elas já não têm vamos dizer assim, elas já são mais flexíveis, né? Já não há tanta obrigatoriedade em alguns lugares de uso de terno e gravata, já tem uma flexibilidade de você poder ir em determinados cultos de vestido uma blusa polo, aquela coisa toda. Enfim, já há uma mudança significativa para melhor, né? Quando se trata
de Assembleia de Deus aqui no Rio de Janeiro, quando a gente vai comparar com outros lugares que você não pode andar de uma bermuda, você não pode botar uma camiseta, você não tem acesso àqueles que estão na cúpula do poder e são inacessíveis, né? Mas isso aqui já é uma realidade que está bem melhor aqui na nossa região. Maravilha. E eu vejo que quando a gente estuda a Bíblia mais aprofundado, a gente vê que o modelo que Jesus exercia era um modelo completamente diferente ali dessa estrutura. Eu entendo que a gente adotou por conta de uma convenção social, né? O modelo militar, mas quando a gente vai perceber, primeiro que Jesus ele não tinha envolvimento com o exército romano, com o militarismo ali, diferente de Paulo, por exemplo, né? Então ele acabou desenvolvendo o seu estilo de liderança. E aí quando a gente começa a falar do estilo de liderança de Jesus, a gente vê que meio que essa pirâmide ela se inverte, né? Kel, coloca o modelo aplicado por Jesus, por gentileza, aqui na tela. Que é justamente esse. A pirâmide ela vai se inverter, porque no modelo anterior, se a gente olhar, o inferior está sempre olhando para cima, tentando agradar ali quem está em cima. Ou seja, se eu sou membro ali, eu quero ser diácono, eu vou ver o meu líder mais próximo e, vou tentar agradar ele, né, de alguma forma, vou tentar seguir a visão dele, nem que seja por interesse nesse cargo, mas eu vou fazer isso. E isso até vai indo ali até o presidente, né? E acaba que a gente esquece de quem está abaixo da gente. Isso é natural nesse modelo. Sim. Né? Quando essa pirâmide se inverte, a gente tem justamente o contrário. Eu passo a olhar para quem está abaixo de mim. E foi isso que eu vejo que... Eu falo isso que... Vejo que foi isso que Jesus fez. Se você olhar, ele pega os religiosos da época, quando ele fala em direção a eles... São os discursos mais duros, sim. Os discursos mais de doutrina dele, de falar assim, vocês estão entendendo a lei errado, não é por... Ele, entre aspas, ele bate mais nesse pessoal, e o pessoal que é mais necessitado, ele acolhe. Sim. Mas, bem basicamente, esse é o resumo aí das pregações e do que Jesus fez. E aí a gente consegue perceber que a base ali tá à vontade. O que é a vontade? É você ter as suas ações e as suas intenções ligadas a isso. E como é que você vê essa questão de vontade para liderar? Porque às vezes a pessoa quer a liderança por status. É muito interessante essa pergunta, né? No contexto eclesiástico, né, no contexto religioso, né, quando a gente vai falar da liderança de Jesus, a gente vê que a liderança de Jesus ela é totalmente, vamos dizer assim, ela quebra o paradigma do seu tempo, né, que era um paradigma muito semelhante ao nosso, hierarquizado, baseado no poder, e Jesus ele não tinha nenhum interesse, né, em bajular os fariseus, os saduceus. Ele não tinha nenhum interesse em agradar eles, muito pelo contrário, como você bem citou, os discursos mais duros de Jesus eram voltados contra as lideranças. Exatamente por quê? Porque as lideranças que deveriam estar mais próximos do povo, que deveriam cuidar das ovelhas, amar as ovelhas, como diz os textos lá de Ezequiel e alguns outros de Jeremias, pastores que não cuidavam das ovelhas, né, que eram os líderes de Israel na época de Jesus. E Jesus exatamente vai aonde os líderes não queriam ir. Ele vai atrás do pecador, ele vai atrás do cego, ele vai atrás do coxo, das pessoas que não tinham nada para oferecer para ele, né? E essa questão da vontade, ela vai no âmago do nosso serviço, né? Por que eu quero ser líder? Por que eu quero exercer uma função de liderança na igreja? Porque eu quero servir as pessoas, porque eu quero amar as pessoas, porque eu quero cuidar das pessoas, porque eu estou vendo as pessoas abandonadas por alguns líderes ou por algumas lideranças e eu acho que elas merecem uma liderança melhor, ou porque eu quero o status que o cargo me traz, ou quero que as pessoas me bajulem, ou quero que as pessoas postem que eu sou o líder delas. Enfim, a motivação do nosso coração, ela tem a ver com tudo na vida cristã, inclusive com a liderança. Porque se eu não tiver as minhas motivações corretas, eu posso fazer até desempenhar um bom trabalho, uma boa liderança, eu posso
desenvolver uma liderança chamativa que atrai a atenção das pessoas, mas a gente tem que sempre citar, como cristãos que somos e acreditamos na eternidade, né, que haverá um tribunal e nesse tribunal Cristo vai julgar a nossa motivação. O que vai ser julgado no tribunal de Cristo não serão as nossas obras em si, mas as motivações daquilo que nós fizemos, do porquê que fizemos. Fizemos por amor a Cristo, fizemos porque queríamos, de fato, cuidar das pessoas ou porque tínhamos segundas intenções nos nossos corações, né? E essa é o âmago, né, da liderança e do modelo de Jesus, né? Qual é a vontade ou qual é a motivação que faz a gente querer liderar? Isso é importante. Você já tocou aí no ponto do amor. Eu acho interessante quando a gente vai falar de amor, que nós do Ocidente temos uma visão amor muito sentimental. Sim. Né? Aquela coisa de, é o sentimento que eu tenho por uma outra pessoa, a gente define amor como um sentimento. Porém, quando a gente vai na raiz e vai lá em 1 Coríntios 13, né, que é o texto famoso sobre o amor, se a gente esmiuçar ali, a gente vai perceber que são comportamentos. Eu não tenho sentimentos. O amor, nesse sentido ali, que vem aqui como segundo item, né, é um amor comportamental. Eu tenho uma frase de Vicente Lombardi que tá no material, sim, né, que eu acho sensacional, que ele fala que eu não preciso gostar. O Vicente Lombardi foi um treinador, né? Eu não preciso gostar da minha equipe, mas eu tenho a obrigação de amá-los. E aí amar é você ser bondoso, né, você ser paciente, você compreender, não sentir inveja. Tudo que tá ali descrito, né, no 1 Coríntios 13. Sim. E como é que você vê essa questão pro líder? Muito bom questionamento, boa pergunta, Michael. Que se nós formos entender o amor apenas como um sentimento, nós teremos dificuldade, por exemplo, de cuidar de pessoas que fizeram mal pra gente. Né? Na liderança, você não vai ter só pessoas que vão fazer o bem para você. Você terá pessoas que vão mentir, vão ter pessoas que vão falar mal de você, que vão criticar você, que vão até, em alguns casos, tentar prejudicar a sua liderança. E se você for baseado só no sentimento, o que vai acontecer? Não, você vai ou revidar, se vingar contra aquela pessoa, ou você vai se afastar daquela pessoa, ou você não vai dar atenção àquela pessoa. Por quê? Porque esse tipo de amor sentimental. Aquela pessoa me fez mal, eu não gosto dela, não tenho um bom sentimento com ela, então eu não quero liderá-la. E esse tipo de liderança não faz parte da liderança de Jesus, nem da liderança que Jesus ensinou. Por quê? Porque o amor ele não é só um sentimento, né? Ele é comportamento, ele é decisão. Né? Eu preciso decidir amar as pessoas. Jesus mesmo disse que nós devemos amar os nossos inimigos. Né? Nós precisamos amar os nossos inimigos. Paulo, escrevendo lá aos Romanos, ele diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Quando os sírios estavam cercando Israel e o moço de Eliseu ele ficou desesperado, aí Eliseu falou: Senhor, abra os olhos do moço para que veja. Né? E ele viu lá carros e cavalos no mundo espiritual, só que aqueles homens ali que estavam cercando, Eliseu orou para que eles ficassem cegos, ou eles ficassem cegados, e isso aconteceu. E depois eles receberam alimentação, foram alimentados, e Eliseu mandou eles embora. Ou seja, Eliseu, inclusive, alimentou os inimigos. Né? Então, assim, o amor, quando ele é só sentimental, né, ele vai favorecer só aqueles que a gente gosta. E aqueles que nos fazem mal, a gente vai simplesmente se afastar ou tratar mal. Mas quando, de fato, o amor é uma decisão, é um comportamento, né, aí eu tenho que amar, inclusive, aquelas pessoas que me fazem mal, aquelas pessoas que eu gostaria de me vingar delas, mas não me vingo. Por quê? Porque eu preciso amar essas pessoas também. Né? Quando Judas traiu Jesus, né, e veio até o Getsemane, Jesus disse o quê? Amigo, a que vieste? Jesus sabia que Judas era o traidor, mas mesmo assim ele ainda demonstra amor por Judas, mesmo sabendo que Judas era o traidor. E esse ponto aí eu acho sensacional, que se colocando ali um pouco, né, no lado de Judas, porque ele sabia o que estava fazendo, ele não estava fazendo,
né, de inocente, ele não estava fora de sua consciência, mas é como Jesus estivesse falando para ele: eu ainda posso te chamar de amigo pelo que eu faço por você, Exatamente. pelo que eu já fiz por você, pelo que eu faço por você, e por deixar você fazer o que você fez, porque eu sabia que você era o traidor. Né? Mas mesmo assim eu ainda posso te chamar de amigo. Só que ele já não tinha mais como. Exatamente. Jesus ainda era amigo de Judas, né? Judas que já não era tão mais amigo de Jesus, mas o sentimento, né, e a decisão de Jesus de amar Judas foi até o fim, né? Ele amou Judas até... O Evangelho de João, ele diz que, tendo amado os seus, os amou até o fim. Né? Jesus, ele amou os discípulos até o fim, inclusive o próprio traidor. Não, é sensacional. E ainda falando de amor, tem uma outra frase que eu, estudando, passei por ela, que eu achei sensacional e tomei pra mim, que é: o amor é aquilo que o amor faz. Porque eu posso muito bem falar que eu amo minha equipe, só que o que eu faço por ela? O que eu faço pelo departamento que eu tô liderando? Quando necessitam de ajuda, que vem até mim, o que eu faço quando isso acontece? 1 Coríntios 13 que você citou, né? O Paulo, ele bate exatamente nisso. No amor de palavras e no amor de obras, né? Eu posso falar muito que amo, mas se eu não fizer nada, né? Tiago também, ele diz que nós devemos amar não só de boca, mas não só de palavras, mas com ações, né? Eu amo os meus liderados, eu amo a minha equipe, mas o que você faz por eles? Que obras de serviço você tem feito? Tem ligado para as pessoas? Tem visitado as pessoas? Tem ouvido as pessoas, né? Porque a gente vive uma época em que as pessoas não querem mais ouvir. Não tem tempo, não tenho tempo para te ouvir. Não, e ouvir é uma demonstração de amor hoje muito grande. Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir umas às outras. Porque a gente é uma sociedade muito... agitada, a gente tá toda hora correndo para fazer alguma coisa. Pode mandar mensagem para alguém: aí, fulano, como é que você tá? Tô na correria. Eu tô sempre na correria. E porque eu tô sempre na correria, eu não tenho tempo para ouvir ninguém, para parar para sentar com ninguém. E o líder, se ele ama, ele tem que ouvir as pessoas, ele tem que sentar para ouvir o desabafo das pessoas, né? Os problemas das pessoas, tem que orar com as pessoas pelos problemas delas, e fazendo isso, você de fato vai demonstrar que você ama através das ações. Sensacional. Volta lá, Kelvin, por favor. E quando a gente fala que o amor é o que o amor faz, a gente acaba já caindo no nosso terceiro nível da pirâmide, que é o serviço e sacrifício. A gente percebe que Jesus, ele trabalhou incessantemente por aqueles que ele amou, pelaquela multidão. Tem agora a passagem me foge a memória, mas fala que se compadeceu da multidão. Foi em um dos milagres que ele fez. Uhum. Né? Então a gente percebe que Jesus, ele tinha isso, né, como caráter do seu ministério, o serviço e, consequentemente, o sacrifício que ele fez da vida, né? Ele entregou a vida por nós. Acho que esse foi o maior sacrifício, mas, porém, no dia a dia ele mostrava isso, onde, mesmo tendo que orar, tendo que ter a sua vida devocional que ele tinha, ele estava ali ensinando, pregando a todo momento. E eu vejo muito isso, né, no caráter do líder cristão. Eu acho que a gente tem que absorver isso, porque é aquilo que você falou. Eu não sei, às vezes a pessoa não quer nem que você dê uma solução. Mas eu não entendo de psicologia, eu não entendo. Não, às vezes a pessoa não quer ser curada por você, mas ela quer ser ouvida. Sim, sim. Ela quer desabafar, ela quer tirar aquela tensão que ela... Sim. E quando a gente escuta, o Espírito também, né, nos revela, nos dá direcionamento para tratar aquela pessoa. Sim, sim. A gente tem que, eu acho que o serviço e o sacrifício, a gente tem que vem junto com o amor, né? Como é que você vê essa questão? Tem o Evangelho de Marcos, né, que a gente diz que o Evangelho de Marcos, ele é o Evangelho do serviço, o que mostra Jesus como servo, né? E de fato, Jesus, ele disse assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O âmago do ministério de Jesus não era ser servido pelas pessoas, era exatamente servir as pessoas, né? Então, Jesus, ele sempre estava preocupado em servir as pessoas, inclusive abdicando, abrindo mão do seu próprio conforto.
Quantas vezes a gente não viu Jesus cansado, nos evangelhos cansado, depois de uma caminhada longa, depois de um grande discurso, uma grande pregação, um grande ensino, mas, por exemplo, o milagre da multiplicação dos pães, ele viu o povo andando como se fossem ovelhas sem pastor, e aquilo mexeu com o coração de Jesus. E em vez de seguir o conselho dos discípulos, mestre, despede a multidão, manda a multidão embora. Ele, não, a gente que vai dar de comer para eles, né? Então, assim, Jesus, ele inclusive abria mão do próprio conforto para servir a multidão. E se um líder não tiver essa capacidade, né, de autossacrifício, de abrir mão, inclusive, do seu conforto, das suas horas de sono, de querer estar em outro lugar, descansando ou passeando, mas ter que estar ali com o seu povo, com os seus liderados, com a sua igreja, com seus jovens, com seus adolescentes, enfim, qual é a área que você trabalha de liderança? Se você não tiver essa capacidade de se sacrificar, negar os seus próprios desejos, a sua própria vontade, a sua liderança ela vai ser não de serviço, mas você vai acabar se servindo das pessoas, né, para atingir os seus propósitos. E quando a gente junta esses três pilares aqui, a gente percebe que a gente acaba desenvolvendo autoridade consequentemente. Que a autoridade ali é você exercer influência, mas sem o uso da força, né? Sim. Que é o contrário do poder, que é justamente onde é baseada ali a estrutura anterior que a gente viu, que é a estrutura militar. Onde a estrutura militar é baseada ali no poder, a gente tem aqui como autoridade a base dessa estrutura que a gente tem. Mas por quê? Porque ela foi desenvolvida. E aí é que tá. Quando a gente tem todo esses três pilares bem desenvolvidos, acho que a autoridade ela se torna uma consequência, não? Sim, quando o líder ele tem que, com muita frequência, falar, não, o líder sou eu, é porque ele não tem muita autoridade, né? Ele tem o poder, mas talvez ele não tenha a autoridade. Porque quando você, de fato, faz isso, né? Você serve as pessoas, ama as pessoas, você tem as motivações corretas, as pessoas automaticamente elas obedecem você. Elas automaticamente se sentem amadas por você e elas acabam retribuindo esse amor e esse serviço que você faz por elas, obedecendo, seguindo, né? Acatando as suas ordens, acatando o seu direcionamento. Então é uma autoridade que advém do seu serviço, do seu amor pelas pessoas, e elas querem retribuir esse amor e esse serviço que você faz por elas exatamente, não, vamos lá, vamos seguir, eu vou na sua visão, eu vou no seu direcionamento. Por quê? Porque eu me sinto protegido, amado, eu sei o que você fez por mim, então a gente vai embora nisso aí, né? Agora, quando o líder ele quer impor, né, o seu poder, impor a sua visão, a sua ordem, né, ele não cultivou, né? Eu gosto muito assim de ver o relacionamento do líder com o liderado como um cultivo, né? Igual a gente vai lá, planta semente, rega, leva um tempo, mas o cultivo, o cuidado, ele dá fruto, né? Então as pessoas elas estão muito desconfiadas. Nós vivemos em uma época em que liderança de qualquer lugar, não só no âmbito da igreja, mas pessoas que exercem cargos de liderança ou de poder no Brasil, elas são vistas com desconfiança, né? Do mais alto patamar das esferas federais a menor, hoje você não confia tanto nas pessoas que têm cargos de liderança. Então, essas desconfianças elas precisam ser quebradas. Como é que a gente quebra isso? Servindo, amando, cuidando das pessoas, ouvindo elas, e aí você consegue cultivar essa autoridade que depois simplesmente você não vai precisar falar muito, né, para que as pessoas obedeçam, sigam as suas ordens. E aí a gente tem que isso é liderança. Liderança na sua essência, naquilo que pelo menos aquilo que eu acredito que é ser líder. E aí seja no ambiente eclesiástico, seja no ambiente empresarial, seja no ambiente familiar, que hoje a gente pode perceber que tem uma desorganização na estrutura familiar por falta de liderança de pai e mãe. Exatamente. Coisa que não vem sendo passado também de geração para geração, acaba se perdendo. E aí a gente também tem um movimento aí todo de uma ala da sociedade onde as leis são criadas contra a família. A gente
Não vou entrar nesse âmbito, que é um âmbito, acaba sendo um âmbito Sim, político, não é o nosso, É o nosso intuito. intuito, mas existe. E isso aqui se perde até dentro de casa. Por quê? Eu não tenho mais vontade de ser um pai de família, eu não tenho mais vontade de ser mãe, eu não tenho mais vontade de formar família, porque eu tive um exemplo de uma família desestruturada e eu não quero também pagar o preço para estruturar isso, porque é difícil. Sim, sim. E aí eu não tenho os comportamentos de amor nem pela minha esposa, nem pelo meu esposo. E aí essa pirâmide aqui desaba. Porque se eu não tenho isso, eu não vou me sacrificar pela minha família. Eu não vou trabalhar 8 horas querendo botar dinheiro dentro de casa, vou querer botar dinheiro só dentro do meu bolso. Exatamente. Né? E aí acaba se desconstruindo isso também. E aí a gente acaba da família indo para as empresas, para as igrejas e para a sociedade como um todo. E aí eu entro já no nosso quarto bloco, que vai falar o seguinte: tá, a gente aqui apresentou o modelo, né? Eu creio muito nesse modelo, que a gente, pela Bíblia, Sim, sim. mostrou que deu certo, tanto deu certo que nós estamos aqui hoje, né, proferindo a nossa fé em Jesus Cristo, crendo que ele morreu por nós para nos salvar, para nos dar acesso à salvação, para a gente trilhar esse caminho, como ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porém, quando a gente vai aplicar isso, tanto até no âmbito eclesiástico quanto nas empresas, a gente vê como um modelo muito idealista. Se a gente for apresentar esse modelo numa reunião, óbvio que vai ter gente que vai levantar, pô, você tá em um mundo de fantasia. Sim, com certeza. E como é que a gente consegue trazer isso para dentro, né, das nossas organizações? Aí organizações eu coloco de forma geral. Como é que você vê essa questão de trazer esse modelo, né, como um novo paradigma? Não é novo, mas como um substituto ao modelo atual. Sim. Olha, de fato é um modelo que pode ser chamado de idealista, né? Mas a gente precisa pensar da seguinte maneira: se Jesus ele demonstrou esse tipo de liderança, se Jesus exemplificou a sua vida com esse modelo de liderança, então significa que ele é possível. Porque se não fosse possível, né, ele não teria proposto esse tipo de modelo, desse tipo de liderança. E ele já foi seguido por outras pessoas. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o modelo de liderança do apóstolo Paulo, e Paulo é um dos grandes, é o segundo nome depois de Jesus, é o segundo nome do cristianismo. E Paulo, ele seguia o modelo de Jesus, né? O modelo de liderança nas igrejas onde ele passava, treinando os obreiros que ele treinava. Enfim, ele seguia o modelo de Jesus. Não apenas esse, mas diversos outros líderes ao longo da história do cristianismo, eles tiveram uma liderança servidora. Então, assim, eu acho que esse modelo de liderança de Jesus, ele pode ser considerado idealista, mas ele é possível, né? Ele é possível, ele é factível, e a gente só pode, de fato, implantá-lo através do exemplo. É através do exemplo, né, com a nossa própria vida, né? Seja, eu sou um líder na igreja, né? Eu sou um líder de adolescente, eu sou um líder de jovem, eu sou um líder de uma pequena igreja, de uma grande igreja. Eu só consigo, por exemplo, incutir esse modelo de liderança nos meus outros líderes, naqueles que estão servindo ali comigo, com o meu próprio exemplo, né? Eu só posso, na empresa, se eu sou um gerente ou se eu sou o dono da empresa, eu só consigo incutir esse exemplo para os meus subordinados se eu, com o meu próprio exemplo, com a minha própria vida, for um exemplo de serviço, de amor, né? Se eu for uma pessoa que me dou pelas pessoas, me sacrifico pelas pessoas, com o meu exemplo, eu consigo convencer as pessoas. Porque, assim, se eu ficar só no discurso, né, aquele velho ditado, né, que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E eu creio muito nisso. Que se a gente ficar só no discurso, né, só com a teoria, a gente não consegue fazer muita coisa. Mas eu creio que com a aplicação do modelo na prática, as pessoas começam a ver que aquele modelo é possível, que aquele tipo de liderança é possível. As pessoas começam: eu quero ser como você, eu quero ter uma liderança como a sua, eu me inspiro em você. O John Maxwell, que é um dos grandes mentores de líderes hoje no mundo,
ele resume a liderança na influência. Liderança é influência. Se você não consegue influenciar ninguém, você não é líder, né? Então, o que é influência? É você conseguir fazer com que as pessoas façam alguma coisa ou vão a algum lugar através de você. Por exemplo, eu quero que as pessoas tenham um comportamento ou que elas façam alguma coisa. E eu só consigo fazer isso com a minha influência, né? E como é que eu faço isso? Não é só mandando, não é só ordenando, é através do meu exemplo, né? Jesus, ele deixou o exemplo para nós. Por exemplo, eu gosto muito de João capítulo 13, quando Jesus quis exemplificar o modelo de liderança de serviço, quando ele pegou a bacia, pegou a toalha e lavou os pés dos discípulos. E Pedro ficou chocado com aquilo ali. Não, Senhor, o Senhor não vai me lavar. Jesus, não, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Aí Pedro, não, me lava dos pés à cabeça. Jesus estava fazendo um serviço de um empregado, que é lavar o pé das pessoas que entram. Por que ele queria mostrar? Eu, que sou o mestre de vocês, eu estou servindo. Então ele demonstra que, pelo exemplo, é possível a gente quebrar os paradigmas antigos e incutir um novo modelo, um novo paradigma de liderança. Eu acho essa questão dessa implantação do modelo muito interessante, porque não é um paradigma que a gente pode falar que é novo. Sim. Porém, a gente deixou ele de lado. E eu sou formado em administração e tal, então eu estudo muito o ambiente, né, empresarial. E esse é até um dos motivos de eu ter desenvolvido esse projeto, porque quando eu tinha 17 anos que eu comecei a estudar a liderança na faculdade, eu entrei com 17 para 18, e uma das primeiras matérias da administração ela é liderança. Uhum. Eu percebi que algumas empresas estavam pensando alguns conceitos que a gente já tinha dentro da Bíblia e utilizando. Sim. E tendo sucesso com isso. Quando a gente pega o livro O Monge Executivo, né, ele vai falar justamente desse modelo aplicado numa sociedade, onde ele vai ter ali enfermeiro, militar, o próprio militar, e aí ele é altamente confrontado com isso. Uhum. Né? Eu acredito que a grande dificuldade que a gente tem é justamente a relação poder-autoridade. Sim. Porque, vê se tu concorda comigo. O modelo militar, ele vai servir muito bem ao meu ego. Eu, como um líder nesse modelo, né, eu tenho poder, eu sou o cara. Então as pessoas vão fazer porque eu tô mandando e é isso aí. Já no modelo de Jesus, é autoridade. E aí você esquece poder, não tem essa questão do poder. Você não tem poder, você tem autoridade. E aí eu tenho que me despir do meu ego e me colocar à disposição das pessoas. Você não acha que é justamente essa uma das grandes dificuldades, até eu como líder, né, adotar esse modelo, porque é você abrir mão de tudo. Ele é um modelo que, como você disse, não é novo, né? Ele é um modelo antigo, ele é o modelo de Jesus. E é uma das provas que, inclusive, é um modelo e os princípios de liderança de Jesus são princípios adequados, que muitas pessoas, inclusive não crentes, não evangélicos, aplicam, né, nas suas empresas, nas suas relações, e dá certo, porque de fato dá certo. Né? Os princípios de liderança, né, não apenas os princípios de liderança de Jesus, mas os princípios de liderança da Bíblia no seu todo, né? Porque a Bíblia é o livro de maior sabedoria que existe no mundo. Né? E a pessoa que quer, de fato, ser sábia e inteligente, ela vai pegar os princípios bíblicos e vai aplicar na sua vida. Né? Só que como nós temos dentro de nós uma coisinha, né, que a gente chama de a natureza pecaminosa, a natureza caída, né? E ela não vai embora quando você se converte, né? Ela continua dentro de você. E se você, através de um processo de mortificação, de santificação, não conseguir matar, né, ou sufocar essa carne, essa natureza pecaminosa, você dificilmente terá condições, né, de se despir do ego, porque o ego é uma das maiores manifestações da carne, né? A vaidade, o ego, eu tenho que demonstrar que sou poderoso, as pessoas têm que ter medo de mim, né? Não, eu tenho que mandar que mando aqui, mostrar que mando aqui, né? Se a pessoa não tiver esse trabalho, com a ajuda do Espírito Santo, de mortificar o seu eu, a sua carne, o seu ego, ele terá muita dificuldade de ter uma liderança serviçal, de uma liderança servidora, de uma liderança que vai se despir
né, do seu poder para servir as pessoas. Então, assim, tem que ter um trabalho com a ajuda do Espírito de mortificação, de santificação, para que haja, de fato, o amor, né, pelas pessoas demonstrado mais do que o amor pelo poder. E nós hoje vivemos em uma época que as pessoas elas amam, né, inclusive no ambiente eclesiástico, ministerial, amam mais o poder, né, do que as pessoas, né? Amam mais o cargo, amam mais o seu poder e brigam cada vez mais pelo poder do que pelas próprias pessoas, né? Então, assim, a gente vive numa época que, apesar de muitos líderes saberem qual é o melhor modelo, mas não aplicam o melhor modelo. Eu acho sensacional o que você estava falando ali, né, a pessoa tem amor ao cargo e tal. Eu participei há pouco tempo da conferência de liderança do Desescope. Sim, sim. Né, e um dos pregadores, ele estava falando justamente isso. Quem é você quando tiram teu cargo? Você vai continuar indo à igreja? Você vai continuar no corpo de Cristo? Você vai continuar congregando? Você vai continuar amando as pessoas que estão ao teu lado? Por quê? Nem sempre eu preciso do cargo de liderança para aplicar isso. Sim. Lógico que esse modelo que a gente apresentou de Jesus, ele vai se convergir em uma liderança, porém, né, servir, amar e ter vontade de fazer a coisa acontecer, eu não preciso de um cargo eclesiástico, eu preciso apenas ser servo. Sim, exatamente. Entendeu? Eu preciso pegar, e aí entra até a questão de eu ser um bom liderado, né? Eu preciso pegar, cara, já que você é meu líder, o que você está precisando? O que eu posso servir e contribuir? Entendeu? Exatamente. O bom líder, ele será um bom líder, mas antes de ser um bom líder, ele foi um bom liderado. Se o cara não foi um bom liderado, né? Se foi uma pessoa que só deu trabalho para os seus líderes, que só deu dor de cabeça, dificilmente ele será um bom líder, né? Por quê? Porque a boa liderança ela começa quando você não é o líder, quando o poder não está na sua mão, mas quando você é proativo, né? Você quer ajudar, você está ali servindo, se disponibiliza, é uma pessoa disponível, uma pessoa obediente, é uma pessoa que dá a sua opinião. Se você for um bom liderado, né? Consequentemente, você provavelmente será um bom líder. E servir na igreja, né? Não está atrelado ao cargo ou uma posição que a gente em algum momento receba ou da nossa liderança. Óbvio que se Deus, e a gente crê muito nisso, né, Deus ele chama algumas pessoas para trabalhos específicos, para ministérios específicos, né? Mas se Deus não chamar determinada pessoa para aquele cargo de liderança, isso não faz ela menor do que ninguém, né? O cara que é um pastor de uma mega igreja, ele não, eu costumo dizer que ele não é maior e melhor do que ninguém. Ele só tem mais responsabilidade. Ele só será mais cobrado. Mas no reino de Deus, nós somos iguais, né? Nós somos iguais diante de Deus. O que acontecerá é que ele será muito mais cobrado. E Jesus mesmo disse isso: a quem muito é dado, muito será cobrado, né? Então as pessoas, às vezes, elas querem o cargo, a liderança, mas todo cargo ele vem com a carga, ele vem com uma responsabilidade, ele vem com um peso, né? Mas se você que está aí nos ouvindo, nos vendo, né, depois, se você, eu não sou líder em nada, nem na minha empresa, nem na minha igreja, mas não precisa ter um cargo de líder, basta você servir, basta você encontrar qual é o seu espaço no corpo de Cristo, seja trabalhando com crianças, com adolescentes, com jovens, evangelizando, discipulando, na cozinha, limpando a igreja. A gente tem que desenvolver um serviço, né? E esse serviço ele nem sempre estará atrelado a uma liderança. Eu acho essa questão sensacional de não atrelar o serviço. Mais perto? Pode aproximar o microfone se tu quiser. Né? Acho que eu... Foi. Quer regravar ou... Cara, e eu acho essa questão de desatrelar isso o serviço, à questão da liderança, porque senão também ficaria só, o líder é o que tem que servir, eu vou sentar ali na igreja, né? Eu como membro não quero ser líder, então não preciso servir.
Mas quando a gente vê o evangelho ele tá ligado a esse serviço, Sim. esse servir ao próximo. Quando a gente fala, ser-me-eis minha testemunha, é justamente a gente falar do que Jesus fez. Sim, E sim. pra gente conseguir alcançar a pessoa, principalmente hoje em dia, ela tem que ter alguma proximidade com a gente. E a gente só vai conseguir essa proximidade quando a gente servir. E eu acho que o que pega muito nessa questão do serviço é uma confusão que muitas pessoas fazem do seguinte: a questão da vontade com a necessidade. Né? A liderança servidora, ela não vai ali ser escravo da vontade das pessoas, mas sim das necessidades. Sim, sim. Eu tenho que olhar para... E aí, vamos lá, qual é a diferença? Vontade é aquilo que eu quero. Né? Necessidade é aquilo que eu preciso. Uhum. Um exemplo bem básico e eu acho que fica bem claro é o seguinte: eu preciso chegar a bom sucesso. Qual é a minha necessidade? Ter um transporte. Sim, Né? O que eu queria para chegar até bom sucesso? Uma Ferrari. sim. Entendeu? Então, mas qualquer carro vai me levar ali a bom sucesso e vai suprir a minha necessidade. Acho Sim. que quando a gente desfaz essa confusão, né? Porque quando a gente fala também da liderança servidora para um líder que não tem esse entendimento, é fazer, mas eu vou ser escravo da vontade dos outros, vou ter que ficar fazendo o que os outros querem. Não, não é isso. É você olhar para o teu liderado e falar assim, cara, qual é a necessidade dessa pessoa? Tem uma ilustração que eu acho sensacional. Ela vai falar que o evangelista chegou na casa da família, né? E pregando, falando de Jesus, falando que Jesus era o pão da vida e tal, que não sei o que lá, pá, desenvolvendo ali, Sim. né? E aí a criança puxando a camisa ali do pai, né? E daqui a pouco o pai, calma aí, daqui a pouco a criança consegue falar e a criança fala assim, pô pai, fala pra esse rapaz aí, pergunta se tem manteiga pra passar nesse pão pra gente comer. Ou seja, a necessidade ali naquele momento era um serviço social. Sim. Era sanar ali uma dificuldade que aquela família tava de alimentação. Não era tão somente a pregação do evangelho. Ela viria, mas você teria que ver ali, poxa, a necessidade dele agora não é essa. Ele não vai conseguir entender Jesus se eu não sanar esse problema de alimentação dele. E eu acho que a igreja tem que, e os líderes, né, nós como líderes em diversos âmbitos, tem que olhar e ver qual é a necessidade, sabe? Você não concorda que acho que até para a implantação desse modelo, essa dificuldade de necessidade e vontade atrapalha um pouco a gente? É, verdade. Nós temos um grande problema, né? Quando se trata dos relacionamentos interpessoais, é que a gente acaba usando pessoas e amando coisas, quando deveria ser o contrário. As coisas foram feitas para serem usadas e as pessoas para serem amadas, né? E como é que a gente demonstra amor pelas pessoas? Exatamente sabendo quais são as suas necessidades, suprindo as suas necessidades, né? A carta de Tiago, né, que é uma carta muito social, ela fala muito sobre isso. Porque se eu disser para alguém, Jesus te ama, mas não dá um cobertor para a pessoa que está precisando de um cobertor, que está com frio, ou dando um alimento para alguém que está com fome, como é que ela vai entender que Jesus ama ela? Que Jesus é esse que me ama, mas não faz nada por mim, né? Então, a liderança servidora, né, ou nos nossos relacionamentos interpessoais e de líder e liderado, né, a gente tem que lidar com as necessidades das pessoas. A gente não pode fechar os olhos para as necessidades das pessoas porque eu quero atingir uma meta ou porque eu não estou com tempo. Não, o líder ele tem que, se ele quer de fato seguir o modelo de Jesus, né, e se ele quer de fato alcançar pessoas, impactar pessoas com o evangelho, ele de alguma forma ele terá que se preocupar com as necessidades das pessoas. Não existe evangelho genuíno sem essa preocupação de resolver os problemas e as necessidades das pessoas, né? Porque aí de fato o evangelho ele sairá da teoria e ele vai de fato para a prática. Cara, eu acho sensacional essa tua colocação, porque o evangelho ele tem que ser prático. Sim. Eu não posso ter só ali uma teoria de pregação. Eu acho que toda vez que a gente sai de uma pregação, e eu tento até quando prego, né, deixar isso, né, alguma coisa prática para aquelas pessoas. Alguma coisa que eu vou sair daqui, poxa, eu ouvi, aquilo entrou no meu coração
E amanhã eu já consigo chegar e falar assim, não, calma aí, eu ouvi isso aqui, eu vou colocar em prática. Porque a própria Bíblia vai falar que a fé sem obras, ela é morta. Uma está ligada à outra. Eu não posso falar que tenho fé e ficar ali parado, não, só tenho fé, amém, só tenho fé, faço minha oração. Não. O que a minha fé está gerando dentro da minha casa, dentro dos meus familiares e dentro da sociedade onde eu me coloco, né? E aí a gente vai falar ali de permanecer em Jerusalém, Judéia, sim, sim. Samaria e depois os confins da terra. Quando a gente pega isso, acho que a gente tem ali um panorama, né, de como a gente tem que ser como líder, como cristão, porque quando eu falo de, né, Jerusalém é minha casa. Sim, sim. Quando eu falo de Judéia, é os que estão próximos a mim e me aceitam. Quando eu falo Samaria, é justamente aqueles que eu não gosto. Exatamente. Entendeu? E aí, os confins da terra é você realmente ganhar, a sua liderança ganhar a influência, onde ultrapassa as barreiras que o próprio Maxwell, que você citou, ele vai falar lá no livro Os 5 Níveis da Liderança, que vai alcançar o pináculo, que foi o que a liderança de Jesus alcançou. Hoje nós estamos aqui, dia 17/10, às 5 horas da tarde, falando sobre a liderança dele. Exatamente. Né? Onde ele não tinha instituição religiosa cobertando para dar poder para ele, não tinha uma instituição social, porque a sociedade da época, muito pelo contrário, tinha medo dele ser um agitador e trazer uma nova corrente política e, né, quebrar todo o sistema ali da época. Então a gente vê que Jesus, né, se fosse buscar poder, né, diante de alguma organização, não tinha. Perante a sociedade, as pessoas temiam, porém ele desenvolveu o serviço, o amor, o sacrifício, e a sua autoridade ela está aí passando geração por geração e nos alcançou através da pregação do evangelho. Exatamente. Se a gente for olhar nesse âmbito, né, muitos líderes que buscaram poder hoje já não são mais lembrados, foram totalmente esquecidos na história, foram apagados da história, hoje a gente não lembra deles. Mas Jesus, que não buscou poder, mas buscou servir, 2000 anos depois a gente está falando dele, né? Então eu acho assim que se formos comparar, né, pesar na balança, eu acho que a liderança que serve, ela acaba sendo mais valiosa, né? E ela acaba sendo mais relevante pela própria comparação entre Jesus e os outros líderes ao longo da história que buscaram poder e hoje já não são lembrados, já são esquecidos. E Jesus é sempre lembrado como o maior modelo ou exemplo de liderança, né? Inclusive por não evangélicos, por não cristãos que reconhecem essa influência de Jesus. Então, valeu a pena Jesus ser um líder não autoritário, mas um líder servidor? Valeu. A gente está falando dele aqui hoje, né? E continuaremos falando dele. Com certeza. Cara, a gente tá chegando no final do nosso episódio. Acho que a conversa foi extremamente produtiva. Amém. Entendeu? Muito bom. Né? Acho que vai edificar o pessoal que tá assistindo. Né? E aí eu te pedi agora, né, se você pudesse deixar um conselho. Vamos supor agora que eu sou assumi agora um cargo de liderança na igreja, né? Tô aqui conversando contigo e qual conselho você me daria para eu poder desenvolver tudo isso que a gente conversou aqui? Bom, um conselho que eu te daria, né? E inclusive eu mesmo tenho me preparado para viver também esse tempo de liderança no futuro próximo. Ame as pessoas, né? Não existe liderança relevante sem amar pessoas, né? Ame as pessoas, sirva as pessoas, né? Sirva as pessoas, ouça os problemas e como eu posso ajudar as pessoas a solucionar os seus problemas e invista, né? Investir em outros líderes, né? A liderança não se faz sozinha, ninguém lidera sozinho. Então, assim, invista em outros líderes, veja pessoas capacitadas ou pessoas que talvez não sejam tão capacitadas, mas têm um coração que quer servir. Então, invista em pessoas, né? Até mesmo aquelas que você olha assim e as pessoas dizem, não, ele não tem
chamado para aquilo, mas às vezes é aquela pessoa que as pessoas menos acreditam que se tornam grandes líderes, né? Então, assim, amar pessoas, servir pessoas, ouvir os dilemas e os problemas das pessoas e investir, né, em formação de novos líderes. Acho que esses 4 conselhos eu te daria, né, não só para você, Maicon, mas para todos aqueles que querem ser líderes e querem trabalhar com a liderança. Sensacional. Pessoal, esse foi o bate-papo de hoje. Nós estamos chegando aqui ao fim, né, de mais um episódio da Escola de Líderes. Esse material que a gente conversou, os gráficos, tudo explicado, está na biblioteca Escola de Líderes. Vou deixar um QR Code aqui no canto da tela, onde você já vai ter acesso direto, né, a esse material. Aí você é só olhar na biblioteca da Escola de Líderes e escolher o material. Esse material vai estar ali nos paradigmas da liderança, né? Tem outros materiais também que, se você quiser dar uma olhada, né, tudo para você desenvolver a sua liderança, todo o material, embasamento teórico para você desenvolver a sua liderança. E, é claro, a parte prática a gente vai conversar aqui no nosso podcast. Estamos também no Spotify como Escola de Líderes, é só procurar lá. Maicon Batista vai estar lá também, né, os episódios que vai falar do embasamento teórico. São áudios, aula, né, curtos de 5, 6 minutos, onde você pode ir acompanhando no seu tempo. Vou deixar também o Instagram, né, do evangelista Felipe, ele também com seu livro. Felipe, mais uma pergunta: como é que a gente consegue aí acesso para ter o exemplar da biografia que você escreveu? Aqueles que desejarem adquirir, tá, o nosso livro, a biografia do Meyer Pearman, um dos maiores teólogos do século XX, teólogo pentecostal, você pode adquirir de 2 formas. Você pode entrar diretamente no meu Instagram, né? Vai ficar o link do meu Instagram na descrição do vídeo, né, Maicon? Vai sim. Você pode entrar no meu Instagram, lá no meu Instagram, na bio do meu Instagram, na biografia, tem o link lá. Você pode acessar pela bio do meu Instagram, ou você pode procurar diretamente qualquer site de pesquisa no Google, né? Você joga lá editora Bernard Johnson, ou o nome do Meyer Pearman, biografia, vai aparecer lá. O primeiro link que aparecer é o nosso livro lá. Você vai entrar no site de venda e você vai conseguir encontrar. Mas entrando no meu Instagram, você já vai encontrar ali na bio o link e já vai ter acesso direto, tá bom? Ou mandar um direct para mim lá no Instagram que eu vou responder e mandar o link para você. Maravilha. Pessoal, esse foi o Escola de Líderes. Como sempre, eu gosto de terminar os episódios com aquele jargão do seja você, seja uma pessoa melhor. A gente fica por aqui. Até a próxima.